Vou fazer um estudo que esse dia eu estou fazendo o livro de Jeremias, hoje é do capítulo 7. É o seguinte, o Jeremias foi usado por Deus para profetizar para o reino de Judá, que ficou fiel à casa de Davi. O reino do norte, que se dividiu do reino de Judá e formou um reino que ficou muito poderoso, e onde tem poder, às vezes tem corrupção, tem coisa errada. O homem é dado essas coisas. Eles então foram para o reino do norte e se tornaram muito ricos, muito prósperos, que eram 10 tribos. O Judá ficou só com Benjamim e ele. E ali então começaram a fazer o que não deveriam fazer. Começaram até a adorar o diabo, que tinha um nome na época de Baal. Baal em hebraico é Senhor, Senhor minúsculo, Jeová é Senhor, Senhor maiúsculo. Quando a Bíblia lê assim, Senhor Jeová, a pessoa fala, está Senhor dos senhores. Então, e o Baal era um falso Deus, dado a promiscuidade, a tudo que não prestava. Bom, os 100 anos antes de Jeremias vir profetizar, o Salmanasé, que era o rei da Síria, foi lá e acabou com aquele reino. Pegou a fina flor da mocidade, levou para Nínive, a capital da Síria, e espalhou os outros por todas as nações. E deixou lá o populacho e levou os populachos de outros povos para lá. É onde se devam então os samaritanos na época de Jesus, porque lá foi Samaria e aqueles que nasceram lá eram chamados samaritanos, mas não tinham assim, uma fé muito grande com Cristo. Mas às vezes um deles superava os hebreus no agir dentro da palavra de Deus. Então o Jeremias disse o seguinte, está no capítulo 7, o versículo começar no 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Ele estava dizendo, vocês vão ser mandados para o cativeiro. Vocês vão passar 70 anos lá na Babilônia. Nabucodonosor vai vir. Por isso eles prenderam ele, quiseram matá-lo. O homem sofreu muito. Ele é chamado o profeta das lágrimas. Ele falava chorando, volte, volte. E Deus está dizendo para eles aqui, assim diz o Senhor do Exército: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Mas deram bola para o que Deus falou? Nem um pouquinho. E o que aconteceu? Aí ele continua dizendo, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, porque aquilo ali tudo ia acabar. O templo de Salomão seria destruído completamente por Nabucodonosor. Hoje você vai a Israel, não é o templo que está lá, é uma igreja, uma outra religião que apegou o local do templo do Senhor e fez. Porque o Nabucodonosor mandou derrubar tudo, queimou tudo e fez a coisa. E por quê? Porque eles não quiseram obedecer. Tem gente que quando abre a Bíblia vê uma palavra de repreensão. Ah, não quero isso. Queira, porque Deus está falando com você. Fala, Deus, fala comigo. Me dá um entendimento. Às vezes vai na igreja, o pastor está pregando exatamente que a pessoa tem que se arrepender. Eu não quero saber disso, mas todo dia na mesma tecla é dando talvez Deus a última oportunidade para a pessoa, como deu para eles. Mas, versículo 5 agora, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Mas não quiseram ouvir. Irmãos, Deus está avisando a gente, você imagina, do jeito que a gente morre, a gente continua. E às vezes não dá nem tempo para poder, não, na última hora eu peço perdão. Não é bem assim não. Até hoje, se você pedir perdão e não crer, Deus não lhe der a capacidade de crer,
você vai ter que conversar com Deus mais um pouquinho. Está faltando você explicar algumas coisas. Porque quando der o perdão, você sente uma paz no seu coração, uma alegria. Você sabe que foi perdoado. Não é assim, Deus perdoa, não. Não, a coisa é um pouquinho mais diferente. Aí Deus diz para eles, se vocês fizerem isso, explicou tudo que eles estavam fazendo de coisas ruins, para eles para parar com aquilo, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. É de vocês a terra, mas eu vou tirar, porque Deus é o dono da terra. Na verdade, ninguém tem nada aqui. Quando Deus quiser, Ele tira. Ele tirou aquelas nações, que eram 7 nações que habitavam Canaã, os cananeus, jebuseus, ferezeus, heveus e outros tantos ali. Tirou para dar para Israel, por quê? Porque por séculos eles estavam se destruindo completamente, adorando demônios, fazendo promessa ao demônio, até jogando os filhos dele no fogo para o demônio dar para eles uma colheita muito boa. Não quiseram ouvir, Deus tirou e deu para os israelitas. Agora Deus ia tirar eles dali, ia levar eles para o cativeiro, para ele lembrar que os pais dele foram no cativeiro, quanto é ruim ser escravo de um outro país, e foram levados. Não quiseram, e Deus disse, eu farei vocês habitar neste lugar. Bom, continua. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. As palavras religiosas, seja da religião que for, para nada se aproveitam. Algumas são filosóficas. Olhando por esse lado, elas são bonitas, são coisas assim que a mente capacitada escreveu, mas que não produz nada, não tem nada de Deus ali. Quando você está com um mal que não tem cura mesmo, só mesmo a palavra de Deus para lhe dar cura. Ou do contrário, você vai passar mais cedo. E Deus diz que os números do seu dia, Ele cumprirá. Então é preciso que a gente entenda o que Deus está falando, busque para sermos abençoados. Aí Ele fala assim, furtareis vós e matareis e cometereis adultério e juntareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Já estavam chegando a esse ponto. Aí Deus teve que permitir. Deus tem presciência, Ele sabe que vai acontecer comigo e com você até o último segundo da vida. Compete a cada um de nós, quando ouvimos o Evangelho, entregamos a vida, e dizer, Senhor Deus, o Senhor nunca me desaponte, nunca me abandone, não me deixe desapontá-lo, eu não quero desapontar o Senhor, me dá essa capacidade de crer em Ti. Eu tinha 14 anos mais ou menos, já entendi um pouco da vida, e eu estava meditando sobre o adultério. Falei, ô Jesus, eu nunca quero isso para mim não deixa eu nunca fazer isso na vida, que vai ser uma vergonha, eu vou ter que confessar um dia que eu fiz. E graças a Deus Ele me segurou. Ele responde orações. É bonito. Hoje eu estou um garotinho só de 76, quer dizer, mas não tem que olhar para trás, ai, não tem nada disso não, graças a Deus. Aí Ele diz assim para nós, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. E acabou, Ele viu quem é que estava ali dentro. Entregue o seu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele, o resto Ele fará por você. Ele só quer isso. Você não vai ter que lutar desesperadamente, não quero, e acabou. Aquele desejo que passa como um fogo, que queima, eu tenho que ir. Não, você se me levanta a cabeça. Eu sou do outro grupo. E graças a Deus que você será. Amém?